7 benefícios aí da sua identidade original. Vamos lá. 7 benefícios. Claro que tem mais, né? Mas hoje eu quero falar com você sobre 7. Primeiro benefício é a salvação. Primeiro benefício da sua identidade original é a nossa salvação. Agora, você precisa entender uma coisa muito importante. Salvação fala de resgate. Resgate. Restituição. Restauração. Levar para o estado original. Então, o primeiro benefício que eu quero falar com você hoje aqui é sobre salvação. E quando nós falamos de salvação, nós estamos falando dessas 4 coisas aqui, ó. Resgate, restituição, restauração. Ou seja, ser levado para o estado original. Preste atenção no seguinte. O homem, ele não foi feito para ser salvo. A salvação, ela não consiste no plano original de Deus. Por quê? Porque se salvação é resgate, salvação é trazer o homem para o estado original, isso só existe porque o homem desviou-se da curva, do seu alvo. A palavra pecado é errar o alvo. Então, se existe hoje salvação, é porque o homem saiu do seu estado original. Por isso que é importante você entender que quando nós falamos sobre identidade, quando nós falamos sobre essa verdade espiritual, não é sobre religião, é sobre um fato. Todo ser humano ele foi desconectado de Deus. E porque o homem foi desconectado de Deus, o homem precisa ser salvo. O homem precisa ser resgatado. Agora, resgatado para onde? Para Deus. O homem se desconectou de Deus. Infelizmente, as pessoas acham que salvação é sobre ir para o céu ou não ir para o inferno. Isso não é verdade. Salvação não é. Salvação está errada aqui. Salvação não é ser livre do inferno. Simplesmente. Não é. Infelizmente, as pessoas, elas reduzem a salvação a isso. Não, você precisa ser salvo, porque você precisa ir para o céu, você precisa ser livrado do inferno. Ok, isso é verdade, isso faz parte da salvação, mas isso não é tudo. Por quê? Porque salvação fala de resgate, salvação fala de restituição, de restauração, de ser levado para o estado original. Então, quando a Bíblia fala sobre o evangelho da salvação, a Bíblia está falando sobre levar o homem a viver sobre a sua verdadeira identidade, a acessar novamente o plano original de Deus. E qual é o plano original de Deus? O plano original de Deus, ele vem antes do pecado. Então, quando você lê Gênesis 1, 2, que são os capítulos antes do pecado, esse é o propósito de Deus para nós. Nós lemos na semana passada, Gênesis 1, 26, onde a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. No versículo 27, diz que no versículo 26 ainda continua dizendo que Deus abençoou o homem, que Deus deu autoridade para o homem, que Deus deu ordem para o homem, para que ele seja fértil, para que ele multiplique, para que ele governe, para que ele desfrute. Esse é o plano de Deus. No capítulo 2... Interessante isso aqui, deixa eu abrir aqui para a gente ler. No capítulo 2 de Gênesis, olha isso aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Olha o que o texto diz. Ora, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente para os lados do leste, e ali colocou o ser humano
que formara. Cara, olha que coisa louca. Deus criou um jardim e nesse jardim Deus colocou o homem. Para quê? Para desfrutar, para governar, para viver uma vida de desfrute, uma vida de governo. Só que quando o pecado surge, tudo isso é roubado, tudo isso é tirado, a conexão, a intimidade, a proximidade, a herança, tudo isso é roubado. Por isso o homem precisa ser salvo. O inferno é apenas uma consequência do pecado. Preste atenção. O inferno é apenas uma consequência. O homem não precisa apenas ser livre do inferno. O homem precisa ser resgatado para o plano original de Deus. Você está pegando aí ou não? Então, pregar um evangelho, falar sobre um evangelho, ensinar um evangelho, onde tudo se resume em a pessoa ir para o céu e se livrar do inferno, cara, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno perante aquilo que Cristo fez, perante aquilo que o evangelho de Cristo representa. Você está entendendo ou não? E eu só tenho direito a essa restauração, eu só tenho direito a esse resgate quando eu ativo a minha identidade original. Quando eu ainda estou debaixo da natureza, da identidade de Adão, não há resgate para mim. Não há salvação para mim. Por quê? Porque eu estou debaixo dessa natureza, dessa identidade, que é obrigatória. Ser salvo não é obrigatório. Ser resgatado de volta para Deus não é obrigatório. É opcional, é uma decisão minha. Eu preciso decidir ser salvo. Eu preciso querer a salvação. Eu preciso querer ser resgatado. E como que eu faço isso? Ativando, acessando a minha identidade original.